Então, muito boa noite, obrigada pela presença, gratidão a quem estiver ouvindo também. E hoje nós temos a conclusão do nosso capítulo sobre o perdão das ilusões, que é o capítulo 16, e nós estamos na sessão 7, o fim das ilusões. Nós já fizemos uma introdução dela na terça-feira, no dia do nosso tema livre, porque essa sessão, o fim das ilusões, ela traz uma descrição muito precisa do que acontece nos relacionamentos dentro do sistema ilusório de mundo. E como que o Espírito Santo quer fazer para utilizar desses relacionamentos para a expiação, para a salvação. Usar ele com o propósito de nos levar a nós despertarmos do sonho de separação. E isso nós vamos ver no encerramento do perdão das ilusões, na sessão 7. E antes de iniciarmos a leitura, convido vocês a nós juntos, numa só mente, num só propósito, entregarmos a nossa mente, a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, colocando a Ele como nosso professor nesse momento, para que tudo o que possamos aprender aqui seja, de fato, alinhado à verdade, e Ele é o professor da verdade. E assim, nós nos aquietando, deixando nossos pensamentos superficiais de lado, deixando eles irem, trazemos a nossa atenção para o momento, para acompanharmos o que Jesus tem a nos dizer nessa sessão. E ele inicia ela falando que é impossível soltar o passado sem abandonar o relacionamento especial. E como eu já comentei, nós fizemos terça-feira um estudo baseado nisso, que o relacionamento especial, que é a forma de relacionamento do mundo, do ego, que é onde nós nos aliamos a algumas pessoas em amor especial e nos separamos de outras pelo ódio especial, e, e isso mantém a roda do tempo, passado, presente e futuro, em andamento, ou nos mantém aprisionados dentro da roda do tempo. E o passado, ele vem a ser a criação do ego, ou a feitura do ego, porque o ego não cria, ele faz, da substituição do eterno, do céu, de Deus, do atemporal, do que não contém tempo. Então, o ego, para substituir o reino de Deus, ele fez o tempo e o espaço, e o tempo, ele contém o passado, o presente e o futuro, sendo o presente do ego apenas um trampolim entre passado e futuro. Nunca o presente do ego é o agora do Espírito Santo. O instante santo vem a ser o agora, que é o momento onde nós estamos alinhados à nossa mente certa, nós estamos alinhados ao Espírito Santo. Mas para chegarmos ao agora, nós obviamente temos que sair do passado, porque não tem como nós estarmos cientes de duas coisas ao mesmo tempo, sendo que cada uma delas necessita da nossa atenção, da nossa união, da nossa aliança com ela para ela ser verdadeira. Então, nós não podemos estar cientes do agora do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, do passado. Se nós estamos no passado, estamos no ego. Se queremos sair do ego, nós precisamos entrar no agora. E essa sessão especial vai
trazer a nós, então, o quanto o relacionamento especial, ele existe, o ego fez justamente para perpetuar a ideia do tempo, o passado, porque sem passado não existe relacionamento especial. Por isso que ele disse que é impossível soltar o passado sem abandonar o relacionamento especial. O que também não significa que devemos sacrificar aquilo àqueles a quem nós conhecemos. E é isso também que Jesus vai nos falar, como que o Espírito Santo faz para utilizar ou para tornar útil aquilo que nós formamos em forma de relacionamentos especiais. Pois o relacionamento especial é uma tentativa de reensinar o passado e mudá-lo. Todos nós que temos lembrança do passado, nós sempre estamos em busca de mudá-lo, de usá-lo como um ensinamento ou como uma base para o que deve ser feito diferente ou para o que deve ser alterado ou para um aprendizado e não repetir mais. Então, dentro do sistema do tempo, dentro do sistema do ego, o relacionamento especial, ele sempre tem também esse embasamento de ensinar o passado. Inclusive, nós temos o passado dos nossos irmãos contra nós, e é esse passado que mantém todo o sistema do ego, então, em funcionamento na nossa mente, ele nos mantém aprisionados. Cenas imaginadas, dor relembrada, desapontamentos passados, injustiças percebidas e privações, tudo isso entra no relacionamento especial, que vem a ser uma maneira pela qual buscas restaurar a tua autoestima ferida. Quem não sabe o que é isso? Quem não tem na sua memória, inclusive as terapias do mundo, todas elas funcionam para restaurar uma autoestima ferida e sempre baseado nisso que nós podemos apontar lá do passado. A causa de eu me sentir agora, ou de eu estar me sentindo menos, ou sentir rebaixado, ou sentir seja o que for, mas baseado no passado, sempre vou achar uma desculpa para não estar em paz agora. Por isso que ele diz cenas imaginadas, relembradas, desapontamentos passados, tudo isso vem a formar o relacionamento especial. Que base terias para escolher um parceiro especial sem o passado? Sem um passado, não haveria nem sequer como haver essa consciência assim, de um mundo do ego, dessa vivência, porque tudo dentro do sonho, dentro da separação, é baseado no passado. Como ele diz aqui, sem um passado, sem o julgamento do passado, nós nem faríamos alianças com ninguém, porque não teríamos nenhuma base de julgamento. Então, é o ego que dá o amor especial, assim como também ele dá o ódio especial, para formar alianças, sempre tentando mudar o passado, ou melhorar a condição de vida, ou melhorar a autoestima, trazer mais alegria, ou trazer completezas dentro do sonho do ego. Todas essas escolhas são feitas devido a algo de mal no passado, a que te prendes e que alguma outra pessoa tem que espiar. Isso nós podemos ver para quem acredita em mais de uma existência da consciência, o quanto no passado, às vezes, nós fomos figuras de sofredoras e agora elas passam a se vingar da outra pessoa, ou o contrário, foi vítima da outra vez e agora é o malfeitor. E também os relacionamentos especiais de amor, que aparentemente nascem como amor, mesmo os filhos vêm aparentemente por amor, e quando
se olha com os olhos abertos, você vê que, na realidade, há um relacionamento de ódio por detrás, porque há uma forma de uma pessoa querer castigar a outra, seja pais e filhos, seja companheiros, seja entre amigos, sempre há uma disparidade, sempre há algo que, aquilo que foi jogado fora da própria mente e jogado para fora, agora é dito que o outro é mau. E a própria salvação do ego que diz que nós, para nós nos espiar diante de Deus, que nós precisamos sofrer, que é benigno, então ser vítima, ser mártir, as igrejas até santificam os mártires, como se sofrendo injustiças, entre aspas, porque não existe injustiça, porque tudo, como nós vamos ver aqui, tudo que nos acontece a nível da mente, fomos nós mesmos que fizemos, é nós que fizemos a nós mesmos, mas o teatrinho do mundo faz parecer que é outra pessoa, que agora a mente é separada entre muitas consciências, e é outra pessoa com outra consciência que está fazendo isso, mas sempre de um nível acima do mesmo ponto. Então, essas escolhas insanas que o ego faz, e isso só é possível existindo o passado. Se nós não tivéssemos o passado, se nos baseássemos só no agora, não haveria lembrança, não haveria memória de algo de mal para ser espiado, ou não haveria um ódio para vir se vingar nessa vida, e não haveria amor especial para excluir alguém outro, não haveria ninguém mais especial que outro para ser acolhido e os restantes deixaram de fora. O relacionamento especial se vinga do passado. Então, isso nós vemos o quanto a cultura tenta mudar os comportamentos humanos, o quanto se tenta, através da educação, melhorar os relacionamentos, mas a humanidade tem toda a existência que já tem e os problemas sempre continuam os mesmos no âmbito do relacionamento interpessoal. Por quê? Porque todo relacionamento, ele se vinga, ou ele vem através de algo que já aconteceu lá no passado. É sempre uma vingança pode ter acontecido em outras vidas, mas sempre é algo que continua pesando, porque se acredita na separação, se acredita nesse roteiro projetado do ego, nesse sonho. Buscando remover o sofrimento no passado, não vê o presente em sua preocupação com o passado e seu total compromisso com ele. Então, quem está preso ao passado e se acha injustiçado, ou infeliz, ou se acha afortunado, não importa, ou se acha melhor que o outro, ele simplesmente não vê o agora porque continua buscando razões de perpetuar um passado, continua preso a um passado, estando preso ao passado, não tem como vivenciar um instante santo, não tem como vivenciar a mentalidade certa. Nenhuma relação especial é vivenciada no presente. Então, nenhuma relação especial. No presente, o presente é o agora. No agora, como eu falei, o ego não entra no agora. O agora dele, como eu falei, é uma divisão entre o que passou já passou e o que vai acontecer é futuro. Então, isso é o agora do ego, esse instante de decisão. Mas o presente, que é do Espírito Santo, como não tem nenhum passado de ninguém, de nenhuma pessoa, como ela é, que nenhuma memória, nada que tenha sido projetado que venha estar presente no presente, todo relacionamento no presente é santo, porque ele é um relacionamento do Espírito Santo, da mentalidade certa. No agora é que nós vivenciamos a experiência de ver o Cristo no irmão.
Porque se nós quisermos ver o Cristo no irmão e ainda mantermos a memória do passado contra o irmão, não vai funcionar porque escolhemos perpetuar o passado. O que não significa que não vamos estar cientes que uma parte da nossa mente sabe ainda do passado do irmão. Mas como observadores, como tomadores de decisão, nós decidimos que nós queremos ver com a outra parte da mente. É como se tivéssemos agora duas escolhas. Escolher o passado pelo ego, eu posso me unir a isso, ou manter-me preso a isso, ou eu posso escolher, apesar de saber do ego, eu posso escolher pelo agora, pelo Espírito Santo. E se me uno no Espírito Santo e me coloco no instante santo, eu vou ver o Cristo no irmão. Eu vou ver ele como ele realmente é atemporal, acima do tempo, como ele é, como Deus o criou. E por isso que nenhuma relação especial, então, é vivenciada no presente, só as relações santas, que é o relacionamento que Deus tem com com seus filhos, com seu filho, e sua criação tem entre si também. Sombras do passado sombras do passado a envolvem e fazem dela o que ela é. Então, a relação especial, ela sempre está envolvida com alguma lembrança do passado. E assim ela vem a ser o que é. Uma pessoa magoada, uma pessoa desconfiada, uma pessoa incrédula, a pessoa isolada, tudo tem sombras do passado que a fizeram, que fazem com que ela se sinta assim, justamente porque ela está focada em algo irreal no passado. Não tem significado no presente, e se nada significa agora, não pode ter absolutamente nenhum significado real. Então, se o passado não tem nenhum significado no presente, que é no agora do Espírito Santo, do instante santo, se o passado não tem nenhum significado no presente, então, na verdade, ele não tem nenhum significado mesmo, nenhum significado real. Ele pode ser largado, sim, e é baseado nisso que funciona o perdão ao passado, porque ele não tem significado, esse passado. Seja o que for que pareça que tenha acontecido, ainda foi nada. Pode ter sido a pior das experiências, a mais traumática que o ego poderia chamar. Ainda não foi nada, porque não foi do ser, não foi no instante santo, não foi na mentalidade real, foi apenas dentro daquela figura projetada, foi dentro de uma identificação falsa com uma figura projetada. Essa figura projetada, que aparentemente no passado pode ter sofrido, mas essa figura foi só uma projeção, não foi real, porque ela não tem nenhuma realidade agora, e a realidade ela é imutável. Se não tem agora, nunca teve. Nem lá no passado, quando pareceu acontecer, teve quaisquer significado para a mentalidade do Filho de Deus. Como podes mudar o passado a não ser em fantasias? Então, o ego, como é que nós podemos, então, resolver alguma coisa lá do passado? Ah, agora eu vou mudar, vou fazer diferente, vou me curar do trauma, olhando lá para o passado, só em fantasia mesmo, porque o próprio passado já foi uma fantasia. Então, só em sonhos de fantasia. No despertar, não se muda o passado. Se larga dele porque ele não é real. E quem pode te dar o que pensas que o passado tirou de ti? O passado não é nada. Então, se nós nos sentimos vítimas agora, devido a como os pais foram, o que o ex-companheiro foi, ou alguém que fez alguma maldade lá atrás, como que isso pode ter tirado algo do meu ser se realmente o passado não é nada, se ele não é real? Então, a questão é
parar de dar realidade dele, sair da mentalidade do ego e voltar-se para a mentalidade certa do Espírito Santo. Não busques colocar a culpa da privação nele, pois o passado se foi. Não podes realmente não deixar que se vá aquilo que já se foi. Então, quem nos garante que nós podemos trazer o passado para o presente, ou manter ele no presente? Ele já foi. Então, é impossível o passado ser responsável por alguma privação nossa. A privação vem da mente se decidir dar realidade a esse passado. A decisão de não perdoar ao passado pelo que ele não foi. É a decisão de dar realidade ao passado. Isso é tentar não deixar que o passado se vá, manter ele vivo em memória, na memória. Mas se o passado já foi, porque já diz, é passado. Onde que está o poder? É impossível, não há nenhum poder, a não ser que nós demos um poder. Nós mesmos temos que dar o poder do passado nos afetar no presente, porque o poder está na nossa mente. Ele vem de Deus, mas nós podemos usá-lo de forma equivocada. Nós podemos colocá-lo de cabeça para baixo, como diz o curso, e usar do poder de Deus para manter o passado na nossa memória, mas aí nós estamos tentando fazer o impossível, tentando manter, dar realidade ao passado e mantê-lo no presente. Não podes realmente não deixar que se vá aquilo que já se foi, portanto, o que tem que estar acontecendo é que estás mantendo a ilusão de que ele não se foi, porque pensas que ele serve a algum propósito que queres que seja cumprido. Então, se eu não quero largar o passado, é porque eu acho que eu ainda tenho um ganho. Mesmo que seja só para Deus condenar aquela outra pessoa, se eu mantiver a ideia de que eu sou vítima dela. Então, se eu acredito que eu tenho algum ganho ou algum propósito em manter o passado, só assim, em ilusão, é que nós podemos manter essa ilusão do passado. E também é necessário que esse propósito não possa ser cumprido no presente, mas só no passado. Porque se o propósito fosse mantido no presente, o passado seria real. Então, o propósito, para ele continuar existindo, ele não pode ser desfeito. Se eu quero ser vítima de alguém, eu quero espiar diante de Deus, aquele plano de Deus de salvação, eu quero ser mártir, ou eu quero ser vítima, ou eu acredito que eu sou culpada diante de Deus, agora eu tenho que pagar essa pena, eu vou manter o propósito de eu ser vítima dentro do sonho da ilusão, mantendo o passado, só que esse propósito nunca pode se realizar, nunca que vai funcionar no presente, porque o presente é da instância da verdade, o presente do agora é da instância do Espírito Santo. E aqui vai um alerta de Jesus, não subestimes a intensidade da compulsão do ego para se vingar do passado. Não é pouca coisa a, o investimento do ego em cima da crença do passado. O ego, ele está fortemente engajado em manter o sistema de passado vivo na nossa memória, porque é isso que perpetua ele. Por isso que ele diz, não subestimes a intensidade da compulsão do ego. O ego, ele não permite tão facilmente que as ideias do passado sejam largadas. É completamente selvagem e completamente insana. Então, a ideia de se vingar do passado, que é o que o ego faz para perpetuar o passado, essa é completamente selvagem e completamente insana.
pois o ego lembra-se de todas as coisas que fizeste que o ofenderam e busca o pagamento que lhes deves. Então, o ego, ele está sempre contra nós, ele sabe que ele precisa de nós como aliados a ele para ele existir, mas ao mesmo tempo ele está desconfiado que nós podemos desfazê-lo, e o ego guarda todas as vezes que nós o ofendemos, e o ego busca pagamentos para tudo. Então, o tempo passado, ele se mantém perpetuado nessa ideia de que ainda há uma conta aberta, ainda aquilo que aconteceu no passado não foi vingado, não foi pago, ainda alguma coisa deve acontecer agora em forma de vingança. As fantasias que ele traz aos relacionamentos por ele escolhidos, nos quais ensina o seu ódio, são fantasias da tua destruição. Então, o ego, ele aparentemente nos dá substitutos para o amor de Deus ou o amor especial, mas, na verdade, o que ele escolhe são os relacionamentos no qual o ódio pode ter o seu papel dentro da fantasia para nos destruir a nós mesmos, porque o ego quer nos destruir, porque ele desconfia de que nós temos o poder de desfazê-lo. Então, esse ódio, o ego, ele ensinou em relacionamentos, nos relacionamentos especiais que ele nos oferece. Para o ego, pois o ego mantém o passado contra ti, e se escapares do passado, ele se vê privado da vingança que acredita tão justamente mereces. Então, o ego, ele acha que nós realmente somos merecedores de tudo que ele nos faz acontecer, do roteiro de vinganças que ele projetou, porque ele diz que nós fomos maus. E por isso que ele acredita que se nós escaparmos desse roteiro, o próprio ego está sendo injustiçado. Ele se vê injustiçado quando nós não acreditamos mais no seu roteiro de ódio, quando nós largamos dele, e isso, de fato, faz com que o ego deixe de existir. E algo que o faz deixar de existir, para o ego, isso é mal. No entanto, sem a tua aliança para a tua própria destruição, o ego não poderia te manter preso ao passado. Então, o ego realmente, ele tem todo um, toda uma projeção, todo um teatro feito para nos vingar do passado, mas se nós não nos aliarmos ao ego, nós não iríamos sofrer disso que o ego oferece. É a nossa aliança com o ego que dá poder ao ego para manter esse passado, para manter a nossa própria mente ao passado, então, para manter a existência do passado. No relacionamento especial, estás permitindo que a tua destruição aconteça. Então, todo relacionamento, não importa se é de amor especial ou de ódio especial, a destruição do ser Cristo, do ser que nós somos, da totalidade, está sendo destruída porque algo está sendo deixado de fora. Então, todo relacionamento especial, quando nós escolhemos ao relacionamento especial, estamos permitindo a destruição do ego. Que isso é insano, é óbvio. Mas o que é menos insano é que o presente é inútil para ti, enquanto persegues a meta do ego como seu aliado. Então, isso que é insano, nós nos atermos a um passado que não existe, isso é lógico, mas que no presente, se existir um passado, o presente é inútil, isso não é tão lógico assim, isso não parece tão insano, porque o ego, ele mantém essa substituição do presente e do agora, como sendo apenas essa linha divisória entre passado e futuro, sem sair fora do próprio, da própria ideia do tempo.
O passado se foi. Não busques preservá-lo no relacionamento especial que te prende a ele e que te ensinaria que a salvação e que te ensinaria que a salvação é passado e que assim tem que retornar ao passado para achares a salvação. Então, o passado, ele já foi. Se nós buscarmos a salvação no relacionamento especial, nós vamos aprender que a salvação está em mudar aquele passado. Aquela pessoa tem que vir e se desculpar, ou aquela conta tem que ser desfeita, ou a minha vingança tem que acontecer, porque daí eu vou equilibrar e vou apagar o passado. Pelo contrário, tudo isso só dá realidade ao passado. E assim, nós nunca vamos achar a salvação, porque a salvação nunca está no passado, e nunca está em zerar a conta do passado. A salvação está em nós sairmos do sistema de pensamento do passado e voltar para o presente. Não existe nenhuma fantasia que não contenha o sonho de vingança pelo passado. Fantasia é tudo que nós vivenciamos dentro do ego, e todas as fantasias incluem alguma experiência do passado e alguma vingança para isso. Queres ensinar esse sonho ou deixar que ele se vá? Nem precisamos comentar aqui o que esse sonho de vingança faz à nossa paz, à nossa mente. O alto preço que nós pagamos. Então, nós pagamos a própria consciência do que é o céu para manter esse passado como real. Nós mantemos o esquecimento de Deus e do nosso ser do Cristo como pagamento pela conta de estarmos certos e manter o passado como real. No relacionamento especial, o que buscas não parece ser uma encenação da vingança, principalmente no relacionamento especial de amor. Não parece que por detrás disso ainda há uma vingança. E mesmo quando o ódio e a selvageria brevemente transparecem, a ilusão do amor não é profundamente abalada. Então, nos relacionamentos especiais, salvo algumas rupturas, mas naqueles que nós dizemos que nós amamos, mesmo que em alguns momentos a selvageria, o ódio, ele apareça, ainda assim, a ilusão de que nesse relacionamento existe um amor verdadeiro, ela não é profundamente abalada. Ainda achamos que há uma santidade na forma do amor especial. No entanto, a única coisa que o ego nunca permite que aflore a consciência é que o relacionamento especial é a encenação da vingança de ti mesmo. Isso o ego nunca nos mostra, porque o ego nunca nos eleva num nível acima, onde é nós mesmos que somos aquela mentalidade que aparentemente está dentro da figura do irmão. Então, toda vingança que nós fizemos contra um outro, ou mesmo exigindo que o outro nos prejudique para nós podermos ser a vítima, na verdade, nós sempre temos essa vingança contra nós mesmos, porque é a nossa mente culpada que pede pelo pagamento dessa culpa, e essa culpa é uma vingança a nós mesmos, porque passamos a nos culpar pela crença da separação de Deus. No entanto, que outra coisa poderia ser se fomos nós mesmos, na nossa mente, que escolhemos projetar o mundo físico e psicológico, projetar essa encenação de teatro junto com o ego para a vingança, mas é nós mesmos que fizemos tanto o oponente quanto a nós mesmos. Então, o que é esse mundo todo? Se não uma vingança contra nós mesmos, porque não existe ninguém lá fora. Então, sempre é contra nós mesmos. O ódio que mantemos contra nosso irmão é contra nós mesmos. Mas isso o ego nunca nos mostra. Só o Espírito Santo para nos mostrar isso, para que possamos ver a insanidade que é isso.
E o Espírito Santo nos convida a largarmos isso e para entrarmos na realidade, sairmos dessas fantasias. Ao buscar o relacionamento especial, não procuras a glória em ti mesmo. A glória é uma condição de Deus, é o nosso ser em estado de unicidade absoluta com Deus e com toda a criação. Isso é um estado de glória. O relacionamento especial, ele nunca busca esse tipo de glória. Ele sempre busca uma glória, um aprimoramento individual, diminuto, pequeno, separador. Negar-se que ela seja, que a glória esteja aí, e o relacionamento venha a ser o teu substituto para ela. Então, a glória de Deus, a glória da comunhão do Cristo, de todos os aspectos do Filho de Deus, em unicidade absoluta, essa consciência, ela vem a ser substituída pelos relacionamentos especiais. E a vingança vem a ser o teu substituto para a expiação, e escapar da vingança vem a ser a tua perda. Então, quando nós nos voltamos para a expiação, se nós estamos no ego e querendo a vingança e saímos da ideia da vingança, isso vem a ser perda. Para o ego, não ter vingança é perda. Então, se eu quero ainda manter a individualidade dentro do ego, deixar de vivenciar a vingança, e eu a deixo de vivenciar quando eu entro no instante santo, ou quando aceito a expiação, eu estou abrindo mão da vingança, então eu estou perdendo isso. Para o sistema de pensamento do ego, isso é perda. Então, deixar de substituir a vingança pela expiação. Face à noção insana de salvação do ego, o Espírito Santo gentilmente coloca o instante santo. Então, aqui está a solução. Nós vimos até agora o que o ego é, e isso nem precisamos colocar na nossa lembrança as lembranças do mundo, porque está muito claro que o mundo inteiro apenas ensina isso que Jesus nos colocou sobre o relacionamento do ego. E em substituição a esse relacionamento especial, o Espírito Santo, ele nos coloca o instante santo. O instante santo é que nos tira do passado. E nos tirando do passado, nos colocando no agora, ele impede que o futuro seja igual ao passado. Nos colocando no agora, o futuro passa a ser um constante agora. Então, o instante santo, ele corta esse círculo vicioso do tempo. Por isso que o Espírito Santo, ele é o instante santo, ele é a solução ou a substituição do relacionamento especial. Nós dissemos anteriormente que o Espírito Santo tem que ensinar através de comparações e usa opostos para apontar para a verdade. O instante santo é o oposto da crença fixa do ego na salvação através da vingança do passado. Então, se nós temos que ter duas coisas opostas para escolher, é assim que nosso sistema de pensamento funciona. O Espírito Santo nos ensina por opostos. O Espírito Santo nos mostrou o que é o sistema de pensamento do ego, que está dentro da nossa mente, que é como a parte da nossa mente que está aliada ao ego funciona. O Espírito Santo mostrou isso, que é a crença da salvação através da vingança, e o oposto da crença da salvação pela vingança é o instante santo. No instante santo, se compreende que o passado se foi, e com a sua passagem, a compulsão da vingança deixou de ter raízes e desapareceu. No instante santo, nós nos unimos na unicidade do agora, sem nenhuma memória do passado, sem realidade ao passado. E sem dar realidade ao passado, a compulsão da vingança
deixou de existir. Vingar do quê? Se aquilo do passado não foi real. Se aquilo foi só uma fantasia, vingar do quê? É simplesmente rir-se desse passado e deixar ele ir, deixar ele desaparecer. A serenidade e a paz do agora te envolvem em perfeita gentileza. Todas as coisas se foram, exceto a verdade. Então, só a verdade permanece no agora. Então, é no agora que nós ouvimos ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é o elo de comunicação que nós temos acesso à própria comunicação com Deus. Então, tudo que é verdade, nós acessamos no instante santo. E isso vem no agora, essa serenidade e essa paz, ela vem em perfeita gentileza. Durante um certo tempo, podes tentar trazer ilusões ao instante santo para adiar a tua consciência total da diferença completa, em todos os aspectos, entre a tua experiência da verdade e a ilusão. Jesus agora sendo prático, ele diz, durante algum tempo, nós ainda vamos querer unir o passado, vamos querer ainda permanecer com os relacionamentos especiais e trazer o instante santo para corrigir os relacionamentos especiais sem largar deles serem especiais. Isso, na confusão ou durante o aprendizado, é um passo inicial que todos passam, porque ainda não sabemos da totalidade da liberação de largarmos totalmente ao passado. Mas Jesus continua dizendo, entretanto, não tentarás isso por muito tempo. No instante santo, o poder do Espírito Santo prevalecerá, porque te uniste a ele. Então, no instante santo, quanto mais nós o praticarmos, menos nós vamos voltar-nos para o ego, menos vontade teremos de voltar ao sistema de vingança do ego, ou menos vontade teremos de melhorar o sonho do ego, porque o Espírito Santo, a atração pela paz e pela gentileza será mais forte. As ilusões que trazes contigo irão enfraquecer a tua experiência dele por algum tempo e te impedirão de manter a experiência em tua mente. Então, essas ilusões de ainda nos apegarmos a um passado, ou ainda querermos da forma tal como ela se apresentou no passado, elas enfraquecem por algum tempo a experiência do instante santo. E por isso essa experiência, ela se impede dela se manter continuamente na nossa mente. Ela acontece no instante santo, mas no instante seguinte nós podemos ainda sair dela. Todavia, o instante santo é eterno e as tuas ilusões temporais não impedirão o intemporal de ser o que é, nem te impedirão de vivenciá-lo como é. Então, o instante santo ele é fora do tempo, ele é eterno. E essas ilusões de tempo não prevalecerão sobre a eternidade, sobre o atemporal. E por isso que essas ilusões não nos impedirão de vivenciarmos tal como o instante santo é. O instante santo aqui é o mais próximo que nós temos da vivência do reino do céu, da vivência do reino de Deus. O que Deus te deu é verdadeiramente dado e será verdadeiramente recebido. O instante santo nos foi dado por Deus. O céu, nós poderíamos também dizer que ele é eterno, que ele é temporal, que ele é imutável, que ele é o constante instante santo para sempre. Sempre existiu e sempre existirá. E ele foi dado por Deus. E o que Deus dá é verdadeiramente dado. Pois as dádivas de Deus não têm realidade a parte do teu recebimento. Toda dádiva de Deus, elas foram recebidas, ou elas não teriam sido dadas. É impossível Deus dar algo e não ser recebido.
Então, Deus deu a si mesmo a nós, então nós temos Deus dentro de nós, porque é impossível dar e não receber. O teu recebimento completa a sua dádiva. Então, nós recebemos o instante santo de Deus, ele é nosso. E nós o aceitando, isso faz com que ele seja completo. Irás receber, porque dar é a vontade de Deus. Ele fez o instante santo para te ser dado, e é impossível que não o recebas, porque ele o deu. Então, o que Deus deu Deus nos deu um instante santo. Nós podemos procrastinar, nós podemos nos adiar por ainda termos apegos às dádivas do ego, à ideia de vingança, ainda acharmos ela deliciosa, ainda acharmos que tem alguma coisa bonita nela, mas nós não podemos deixar de receber o instante santo por toda a eternidade. Porque ele, assim como foi dado, ele foi recebido. Nós só precisamos voltar a ficar cientes disso. Quando foi a vontade de Deus que o Filho de Deus fosse livre, o Filho foi livre. Então, nós não podemos ser vítimas do ego, nós não podemos estar aprisionados em consciências separadas e achar que isso é real, porque o Filho de Deus é livre. Nós estamos sonhando com aprisionamento, mas a nossa realidade, ela continua desperta e livre, porque essa é a vontade de Deus. No instante santo está o seu lembrete de que o seu filho sempre será exatamente como foi criado. Então, o instante santo reflete o céu. O instante santo, ele reflete o Cristo, ele reflete o nosso ser tal como Deus o criou, em perfeição e em perfeita harmonia com Deus, em perfeita comunicação com Deus, recebendo e doando toda dádiva de amor como Deus a dá. E tudo que o Espírito Santo ensina é para lembrar-te que recebeste o que Deus te deu. É isso que o Espírito Santo faz aqui. Ele nos ensina sobre a nossa realidade, sobre o que nós recebemos de Deus. Não há nada que possas manter contra a realidade. Tudo que tem que ser perdoado são as ilusões que mantens contra os teus irmãos. Então, são as nossas ilusões que nós mantemos contra o irmão que precisa ser perdoado. A nossa crença de que o irmão deixou de ser o Cristo, separou-se de nós, agora é um ser à parte, e agora nós queremos, e ele é o culpado de eu ser também à parte, e agora eu preciso me vingar disso. Isso precisa ser perdoado. Então, a minha ilusão de ver um irmão não como Deus o criou, mas como o ego fantasiou para um ser. Então, é essa a minha ilusão, que vê o irmão, a um irmão pecador, essa ilusão precisa ser perdoada. A sua realidade não tem passado algum, e só as ilusões podem ser perdoadas. Então, o que é real é verdadeiro, e o que é verdadeiro é de Deus, é amor. Então, não tem como e nem por que ser perdoado. Só ilusões precisam ser perdoadas. Deus nada tem contra ninguém, pois ele é incapaz de qualquer tipo de ilusões. Deus é incapaz de acreditar numa ilusão, porque ele tem o conhecimento da verdade. Então, por isso que Deus não tem nada contra ninguém, porque ele sabe da realidade de todos, que é o seu próprio ser, que é o Cristo, que é parte íntegra da própria mente de Deus. E isso é real, e isso é só de amor. Então, só as ilusões precisam ser perdoadas, mas como Deus não conhece ilusões, Deus não perdoa a ninguém e a nada, porque ele não tem nada a perdoar. Libera os teus irmãos da escravidão das suas ilusões, perdoando-os pelas ilusões que percebes neles. Então, nós liberamos aos irmãos pelas ilusões deles, perdoando aquilo que nós estamos vendo neles.
são nossas ilusões que nós percebemos neles. Se nós não acreditássemos na mesma ilusão, nós não haveríamos nele. Deus não acredita em ilusões, Deus não vê o irmão fora do ser Cristo. Mas nós que vemos ilusões, nós percebemos as ilusões dos irmãos porque nós mesmos acreditamos nessas ilusões. E então é nisso que nós mesmos que acreditamos que nós temos que perdoar aos irmãos. Assim irás aprender que foste perdoado, pois foste tu que lhe ofereceste ilusões. Nós que oferecemos ao irmão a separação e a ele fazer esse papel que não queríamos para nós. Nós que pedimos para ele representar a separação para que nós nos víssemos especiais. Então, nós oferecemos as ilusões ao irmão. E por isso que, quando nós perdoamos aos irmãos pelo que nós vemos neles, nós estamos aprendendo a perdoar a nós mesmos, porque, em origem, nós que projetamos isso para eles. No instante santo, isso é feito para ti. No tempo, no instante santo, isso é feito para ti no tempo, para te trazer a verdadeira condição do céu. Então, no instante santo, é que acontece o verdadeiro perdão de todas as ilusões para nós, mesmo nós ainda estando na consciência do tempo. Então, aqui, a ferramenta que nós temos para desfazer o passado, ou as ilusões do passado, e acessarmos uma memória presente do agora, é nós indo para o instante santo. Porque o instante santo, ele traz sempre uma memória presente do que é atemporal, do que é eterno, do que é imutável e do que é real. E assim, no instante santo, que ainda nós podemos praticar aqui no tempo, uma condição do céu, que é de verdadeira paz, ela chega até nós. O estado de graça, na qual a paz é vivenciada, nós a vivenciamos no instante santo. Lembra-te de que sempre escolhes entre a verdade e a ilusão, entre a expiação real que curaria e a expiação do ego que destruiria. A cada pensamento, a cada ato, a cada decisão que nós tomamos, nós estamos sempre escolhendo entre a verdade e a ilusão. Ou esse pensamento vem dentro da ilusão, ou ele está de acordo com a verdade. Então, a cada pensamento, nós estamos escolhendo que a expiação que o Espírito Santo nos traz é real, ou que essa expiação do ego, que é baseada em vingança, em separação e em vingança, que essa é real. Todas nossas decisões de pensamento são apenas essas duas decisões, o tempo todo. Não existe outra coisa que estejamos fazendo. Quer estejamos dormindo ou não, cientes ou não, acordados ou dormindo, na nossa mente, o nosso pensamento, nós estamos ou funcionando para dar realidade à separação, à vingança do ego, ou estamos aliados ao Espírito Santo, aceitando a expiação e vendo o mundo real, vendo ao irmão liberado, vendo Cristo nele. O poder de Deus e todo o seu amor sem limites irão apoiar-te à medida em que buscas apenas o teu lugar no plano de expiação que surge do seu amor. Então, o plano de expiação, o plano de Deus para a salvação, como a gente viu na aula passada, que surge do amor de Deus, é de que nós aceitemos a expiação do Espírito Santo, que nos ensina que nós estivemos sonhando com a separação, sonhando com a vingança, mas que em realidade o nosso ser ainda é o único ser do irmão, nós somos todos partes íntegras do mesmo Cristo, do mesmo ser, da mesma mente, e essa mente é parte íntegra da mente de Deus. Então, a unicidade perfeita, essa é a única realidade.
E essa é a expiação do Espírito Santo. E o poder de Deus e todo o seu amor vão nos apoiar na nossa decisão de querermos que isso seja realidade por nós experienciada. Não estamos sozinhos nessa jornada. O próprio poder de Deus nos apoia nessa decisão para que possamos aceitá-la como verdadeira. Ser um aliado de Deus e não do ego, buscando como a expiação pode vir a ti. Então, sendo um aliado de Deus, aceitar ao Espírito Santo e não ao ego. O ego tem uma ideia própria de expiação que já vimos aqui, que é sempre baseado em vingança, e isso só perpetua a separação, só perpetua o ego. Mas se nós formos aliados de Deus, nós vamos aceitar a inocência, a santidade como a única realidade. A sua ajuda basta. Então, a ajuda do amor de Deus basta, pois o seu mensageiro compreende como restaurar o reino de Deus, o reino para ti, e colocar todo o teu investimento na salvação, no teu relacionamento com ele. O mensageiro de Deus, que é o Espírito Santo, ele compreende como mudar o nosso investimento que estava na salvação baseada do ego, para a salvação do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ensina, que é a que traz de volta a nossa consciência para a verdade. Busca e acha a sua mensagem no instante santo, onde todas as ilusões são perdoadas. Então, praticar o instante santo é praticar em mente, pensar com o Espírito Santo, porque o instante santo é o oposto de pensar com o ego. O ego não entra no instante santo. Então, se o Espírito Santo ensina por oposição, o tempo, ele é do ego. O relacionamento especial é do ego. Mas o instante santo que traz, o instante santo traz como efeito que todo relacionamento do ego passa a ser um relacionamento santo. Porque ele perdoa as ilusões, como ele diz, no instante santo todas as ilusões são perdoadas, então no instante santo, tudo que fez parte do relacionamento especial foi perdoado. E por isso que, perdoando as ilusões, o que resta é a realidade. E a realidade é a santidade. O relacionamento passa a ser santo. O Espírito Santo não tira nenhum relacionamento de nós, mas ele o purifica e ele o transforma em relacionamento santo para a glória do nosso ser, para a completeza do nosso ser. E na santidade, a paz e o estado de glória da nossa mente são restauradas. De lá, então, do instante santo, de lá, o milagre se estende para abençoar a todas as pessoas e resolver todos os problemas, sejam eles percebidos como grandes ou pequenos, possíveis ou impossíveis. Então, veja que ferramenta poderosa o Espírito Santo nos oferece aqui. Uma ferramenta que permite que o milagre venha a abençoar e a resolver todos os problemas. Se na nossa mente ainda estamos preocupados com algum problema, é porque ainda estamos escolhendo dar realidade ao passado e não usamos do instante santo como uma ferramenta para nos liberar desse passado. Então, mudar o passado não é resolver as coisas lá do passado, é nós sairmos da ideia de passado por um instante e voltarmos a nossa mente para o instante santo. Lá nós veremos que esse passado não é real. E dessa consciência do instante santo, dessa consciência brota um milagre. E esse milagre se estende. E esse milagre, ele entra dentro da ilusão, dentro do sonho, e ele vem abençoar. E é esse milagre que substitui aquelas coisas do passado no presente. Então, aquilo que antes feria, não é que ele faz com que a memória lá atrás, que isso não exista mais, mas ele te dá uma paz no presente, porque ele cortou as amarras,
do investimento no passado. Então, não há mais dor no presente, não há mais nenhum apego, nenhum investimento no presente sobre esse passado, e nisso passado perdoado, a alegria e o estado de graça e a paz voltam a reinar na consciência da nossa mente, porque elas sempre tiveram presentes, mas estavam obscurecidas pelo passado. Então, sem a ligação com o passado, nós entramos num estado de graça, nós entramos no estado de paz, e nessa paz, tudo que tiver que ser resolvido aqui, o que tiver que acontecer no teatrinho, no comportamento, vai acontecer, porque não tem como não haver esses testemunhos. Então, nós só precisamos cuidar da nossa mente, nós só precisamos buscar um instante santo, e tudo mais nos é acrescentado. Essa é a forma que o Espírito Santo tem de nos ajudar no mundo. Os milagres, eles vêm para abençoar e para resolver as coisas das ilusões, mas a nossa função é apenas aceitar o instante santo. Se nós quisermos acrescentar mais alguma coisa ao instante santo, ou quisermos levar mais algo, nós vamos estar levando o ego ao instante santo. E o ego não pode participar do instante santo. E se nós levamos o ego, nós estamos aliados ao ego. Se nós não largarmos ao ego no instante santo, nós não vamos vivenciar o instante santo, porque simplesmente ainda não estamos praticando ir no instante santo. Vamos estar no ego, mas no instante santo, quando nós vemos a inocência de todas as coisas, porque nós mesmos que fizemos isso, portanto, nós mesmos podemos agora escolher ao Espírito Santo para que ele venha a dar a sua versão, a sua visão corrigida sobre esse mundo. Quando nós permitimos isso, o Espírito Santo resolve todos os problemas, como ele diz, grandes ou pequenos, possíveis ou impossíveis. A nossa paz estará garantida. Não há nada que não ceda lugar a ele e a sua majestade. Então, no instante santo que o Espírito Santo nos dá, não há nada que não ceda a isso. Nada pode tirar ou obstruir novamente a paz, porque o Espírito Santo, não há nenhuma ilusão que seja mais forte que a verdade da luz do Espírito Santo. Unir-se a ele em um relacionamento íntimo é aceitar os relacionamentos como reais e, através da sua realidade, entregar todas as ilusões pela realidade de teu relacionamento com Deus. Então, unir-se em instante santo é unir-se num relacionamento íntimo com o Espírito Santo, e dentro desse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, nós estamos nos unindo com o Espírito Santo, que está em todas as formas de separação que antes o ego nos mostrava. O Espírito Santo está em cada aspecto fracionado de mente. E quando nós nos unimos a ele, nós estamos nos unindo a ele íntegro, e por isso nós passamos a vivenciar um relacionamento santo com toda a criação e com o próprio Deus. Honra seja dada ao teu relacionamento com ele e a nenhum outro. A verdade está lá e em nenhum outro lugar. Escolhe isso ou nada. Escolher o ego é escolher nada. Na verdade, não há outra coisa a escolher, mas nós pensamos que há algo a escolher quando nós escolhemos o passado como real. O instante santo, ele é uma escolha que nós temos que praticar. E toda honra seja dada a isso, porque essa é uma escolha real. E a verdade está lá. E aqui agora, para finalizar esse capítulo, essa sessão, Jesus deixou para nós uma versão de uma oração que ele praticava e que foi bastante modificada pelo tempo, e que dentro da cultura religiosa
tem uma outra conotação, e agora Jesus atrás no pensamento que ele o transmitiu quando esteve aqui e agora compartilha conosco. É a versão do Pai Nosso. Então, da oração do Pai Nosso, que todos que praticam de alguma forma ou já tiveram numa igreja cristã são familiarizados com o Pai Nosso, mas a ideia dela é uma volta ou um chamado ao instante santo. E Jesus nos traz, então, essa versão em forma de oração como um preparo para nós alcançarmos o instante santo, porque essa é a verdadeira oração para solucionar todos os problemas. Não é a oração do Pai Nosso que é um pedido nascido a partir de uma crença de falta, a partir de um senso de falta, e sim um retorno consciente à integridade e ao todo, e isso permite que todas as faltas aqui sejam corrigidas. Então, essa versão, Jesus compartilha ela aqui, e ela diz: Pai, perdoa-nos as nossas ilusões e ajuda-nos a aceitar o nosso verdadeiro relacionamento contigo, no qual não há ilusões e onde nenhuma jamais pode entrar. Quando pedimos aqui, Pai, perdoa-nos as nossas ilusões, não é literal que Deus precise perdoar porque Ele não conhece, mas nós pensamos que Deus tem o nosso passado contra Ele, e por isso que precisamos pedir que Ele o desfaça para que nós saibamos que ela foi desfeita. Então, por isso que Ele coloca esse pedido de que nossas ilusões sejam desfeitas, e que Deus nos ajude a aceitar o nosso verdadeiro relacionamento com Ele, no qual não há ilusões e nenhuma jamais pode entrar. No nosso verdadeiro relacionamento com Deus, nosso Cristo, nada nunca aconteceu. A separação nunca aconteceu. A nossa santidade é a tua. Então, a nossa santidade, a nossa unicidade perfeita como Cristo é a santidade do próprio Deus que Ele compartilhou com Cristo. O que pode haver em nós que precise ser perdoado quando a tua é perfeita? Então, se a nossa santidade é a própria santidade de Deus, ou se a nossa unicidade, vamos dizer assim, é a própria unicidade de Deus, o que há a ser perdoado, se Deus nunca deixou de ser uno, então o que há de separação a ser perdoado? Então, se a santidade de Deus é perfeita, se a unicidade de Deus é perfeita, e a nossa santidade é a de Deus, nada há para ser perdoado. O sono do esquecimento é apenas não querermos lembrar o teu perdão e o teu amor. Então, nós mantermos a nossa consciência dentro do sonho é uma questão de nós não querermos lembrar da liberação e do perdão do amor de Deus. E nós não queremos aceitar a unicidade, ainda queremos manter um pé na separação, acharmos que ainda temos alguma dádiva a partir da crença da separação. Então, esse é o sonho de esquecimento. Só não nos lembramos do nosso ser do Cristo, porque quando nós não queremos lembrar do amor de Deus ou do perdão. Não nos deixes cair em tentação, pois a tentação do Filho de Deus não é a tua vontade. Não nos deixar cair em tentação é que nós não mais escolhamos a separação, a ilusão, porque a tentação de acharmos que ainda temos alguma coisa de valor dentro da ilusão, essa tentação não é vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, não é a do nosso ser também. Não é a vontade do Cristo. Por isso a oração pede para Deus nos ajudar a não cairmos na tentação de manter a nossa crença na separação.
pois essa tentação não é a vontade de Deus. E permite que recebamos apenas o que tu nos deste e que aceitemos apenas isso nas nossas mentes que tu criaste e que tu amas. Amém. Então, permitir que somente o que vem de Deus seja realidade na nossa mente. Essa é a oração verdadeira. E esse é o nosso, a nossa meta, nosso objetivo, a nossa escolha. É essa a razão, aquilo a que nós devemos escolher para voltarmos à integridade, voltarmos a nos identificar com o nosso ser Cristo, que nunca sofreu de ilusão, mas que em consciência nós saímos, e que num sono de esquecimento pensamos que saímos. Por isso que Deus, que possamos receber dele, como ele diz aqui, apenas isso nas mentes que Deus criou igual a si mesmo e que Deus ama. Deus nos ama porque Deus é amor e ele nos ama igual a si mesmos e somente isso que possamos aceitar. Então, essa é a ideia de um instante santo, de uma entrega verdadeira, e quando nós escolhemos isso em lugar de um problema, por nós aceitarmos a isso como verdade, as bênçãos que vêm através dos milagres, vêm para abençoar todas as coisas e resolver todas as coisas que nós pensamos que ainda temos aqui. Porque na paz não há mais sofrimento. E sem sofrimento, todas as coisas na paz, elas precisam estar alinhadas a essa condição da paz. E por isso é que elas se resolvem. É assim que os milagres vêm para substituir aquilo que nós poderíamos pensar que podemos fazer, como o ego nos ensinou por tanto tempo, a nós mantermos o passado real, tentando resolver ele no presente. Isso nunca funcionou, nunca funcionará. Mas os milagres são reais e, como Jesus diz, apenas experiencie, apenas tente e pratique. E os resultados vão nos comprovar de que realmente a paz está na nossa mente e que ela está ao nosso alcance, bastando nós permitir que aquilo que estava obstruindo ela seja desfeito. E o nome desse desfeito é perdão às ilusões. Perdoar-nos a nós mesmos pelas ilusões que nós vemos nos outros. Isso transforma todo relacionamento especial em relacionamento santo. E o relacionamento santo, ele é uma ele reflete o relacionamento de Deus e do seu Filho. Então, ele é um reflexo do céu, e nele que está a paz. E é isso que Jesus nos convida a vivenciarmos na sua mentalidade. E com isso, nós encerramos aqui o fim das ilusões, nós encerramos o capítulo sobre o perdão das ilusões, mas esse assunto continua no perdão e o relacionamento santo, que é o próximo capítulo, mais um capítulo inteiro sobre o perdão e o relacionamento santo que vem a substituir o relacionamento especial, para que realmente nos sintamos os pés firmes, que não tenhamos dúvidas em como que podemos praticar o instante santo. E é isso que tínhamos para hoje. Não tivemos até agora nenhuma interação, mas estamos abertos agora. Alguma dúvida, alguma observação ou algum depoimento? Não, caso contrário, eu vou encerrando aqui a gravação. E toda a gratidão pelo instrumento criado por Deus, através do Espírito Santo, que se chama Instante Santo, que é onde a expiação, a verdadeira salvação reside. Gratidão a isso. Fechei aqui a gravação,
Alguém gostaria de comentar algo ainda em off, fora da gravação? Ing, Oi. essa oração aqui, ela tem que ser realmente assim, porque ela é do Filho de Deus que ainda se vê separado. Porque Sim. quando a Uhum. gente não se vê mais separado, quando a gente estiver nessa unicidade, a gente não vai precisar mais da oração. Não, não há mais Ela está oração. certíssima. Sim, A ela gente tem que precisa falar pedir, assim. embora, Uhum. embora a gente, né, tenha estudando, a gente sabe que Uhum. Deus não acredita na separação, mas a gente acredita. Então, faz todo sentido. É bem isso, Valéria, é bem isso. Nem o 100 ele vai deixar de existir também, porque Sim, o aprendizado não existiria mais, nem o 100 nem essa oração, mas no mundo da forma ela precisa ser assim, ela é um chamado para nós voltarmos para a mentalidade certa. Ela vai para o tomador de decisões, não para o ego. uhum. E voltando lá no início, quando você estava falando do passado, né, e que o ego usa isso o tempo todo, né, está usando no presente, como que tem uma rede aí, né, muito forte, porque a gente diz que esse passado, ele também nos protege, né, porque aí, por exemplo, se já aconteceu alguma coisa com a gente já fica alerta, né, esperando que aconteça de novo, e a perpetuação das guerras, né, Wing? Porque sem esse passado a gente não teria mais guerra, né? Tem sempre aquela questão, né, de que eu vou proteger a nossa nação, porque no Aí vem a passado vingança do outras passado. Fui vingança do vítima passado. do passado, o outro é mais rico porque então ele tirou de mim e Sim, agora eu vou tirar de volta. Eu vou pegar o é, que já foi meu, ou vamos mas sem proteger, né? passado não haveria nenhum sonho de ilusão, porque é impossível ter um mundo dual sem passado, sem o tempo e sem o espaço. E a gente realmente vive o tempo todo nesse passado. E é um negócio impressionante. Outra coisa que você também tocou no assunto, que você falou, é da gente sempre nesses instantes santos, sempre cortando o ego. E eu me peguei indo para o meu trabalho, né, quarta-feira, e eu estava entregando para o Espírito Santo, né, o meu dia de trabalho, que aqui para mim é bastante complicado, né, essa nova geração aí de estudo, de não querer nada com estudo. E aí, mas daqui a pouco eu estava no ego, estava no ego. Eu falei, mas peraí, o ego, tipo assim, né, vinha a metade, não, tô no ego. Já vê a lembrança que estava É dando realidade ao isso, passado, a separação. gente, eu consegui cortar, o que eu quero Um chegar é o instante seguinte, de cortar o ego, né? foi Não interessante é, que ele não é não ter voltava, lembrança do passado, é cortar o cortar. ego. Aí ele voltava, eu lembrava de novo, cortava de novo, sabe? E foi interessante porque não me deixei levar. Eu estava tomando cada vez mais consciência de quando eu estou com ego, de que quando. Óbvio que isso, gente, não é toda hora. Eu estou lá no furdunço, no meio da aula, lá, não dá para toda hora. Mas eu tenho notado que eu tenho percebido com muito mais frequência quando eu estou com ego do que quando eu não estou com ego. E E isso, não é muito mais na Páscoa, não lembra que sim, não são diabinhos lá, não, é o Cristo, é a realidade, é só uma ilusão. é só uma ilusão. E que faz parte da minha ilusão também. Exato, então é perdoar a ilusão vista no irmão. E É. isso permite que os milagres venham até aqueles diabinhos, quando vem esse perdão, eles viram anjinhos, você vai ter testemunhos de amor neles. Porque eu sempre peço para que eu veja como o Espírito Santo veria, para que eu ouça como o Espírito Santo ouviria, né? Para que eu sinta e perceba tudo como o Espírito Santo, e que é para que eu também não reaja, entendeu? Para que eu haja como o Espírito Santo. E isso tem produzido coisas boas. Eu tenho certeza que isso faz toda a diferença e traz uma outra experiência. Isso permite que os milagres venham a abençoar e a curar as mentes aqui no mundo. Tá?
Obrigada, Ingrid. Obrigada por esse depoimento, Valéria, mas podia ter feito ele na gravação também. É que às vezes eu acabo não cortando e foi acumulando, foi acumulando. De outra vez eu falo. Obrigada. Mais alguém gostaria de comentar ou trazer um depoimento? Não? Bom, eu vou encerrando então aqui a ligação também e fica o convite para nós. Terça-feira de tema livre, alguém quiser já oferecer algum tema, senão a gente sempre prepara alguma coisa, ou qualquer hora aí pelo WhatsApp, ou senão até semana que vem. Uma ótima noite, ótimo fim de semana. Boa noite.